E a gente continua hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A ordem foi definida em sorteio realizado na sede da TV Guará, com a presença de representantes dos candidatos, partidos e coligações no dia 21 de agosto. Na reunião também ficaram definidas as regras das entrevistas. Cada candidato terá direito a 14 minutos e mais 1 minuto, o último para as considerações finais, totalizando assim 15 minutos de entrevista. Quando completarmos 14 minutos, eu irei informar sobre o tempo para as considerações finais. E a nossa entrevistada de hoje é Maura Jorge, do PSL. Candidata, eu vou começar a contar o cronômetro a partir de agora. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Maranhão Acontece. Boa noite, é uma honra, é felicidade, é gratidão a Deus por poder participar mais uma vez, estar aqui na emissora, né? E levar aqui a nossa mensagem de fé e de esperança, como sempre fazemos, a todos os maranhenses que, como eu, amam esta terra e quer vê-la próspera. Candidata, a gente estava, a produção, analisando até hoje à tarde a prestação parcial de contas aí de campanha. A candidata que declarou a maior quantidade de recursos recebidos, ela declarou mais de 8 milhões de reais. E a senhora, um pouquinho mais de 160 mil reais. Como é disputar uma eleição estadual com essa diferença de recursos? Olha, é ousadia, é coragem, é fé e é acreditar que é possível, mesmo numa disputa, como eu tenho reafirmado, de Davi contra Golias. Eu nunca fui governadora, eu nunca fui senadora, não estou como governadora, né? Estou sem mandato, mas eu creio que o povo do Brasil e do Maranhão, principalmente, está percebendo que é a hora de nós virarmos o jogo. E virarmos o jogo é ter esse encontro da separação do joio do trigo, da luz contra as trevas. E eu tenho absoluta certeza que o Maranhão já se levantou, já entendeu que não é o recurso financeiro de quem quer que esteja, não é o poderio econômico, mas é o caráter, é a vontade política de fazer com que as coisas aconteçam que vai prevalecer nesta eleição. Não só no Brasil, não só no Maranhão, mas no Brasil. A exemplo do Jair Bolsonaro. É também um dos únicos candidatos que tem menor recurso financeiro, menor tempo de televisão, mas está aí nas pesquisas e com fé em Deus eu não tenho dúvida que vai fazer a grande diferença, assim como nós aqui no Maranhão. Não é fácil, posso te dizer que não é fácil, enquanto eles fazem 3, 4 municípios, como eu vi agora você anunciando aqui a agenda de cada candidato, porque vão de avião, tem helicóptero, eu faço 1, 2 de carro, passo as madrugadas viajando para poder chegar nas cidades, mas eu sou uma pessoa tranquila. Primeiro, porque eu não tenho ambição de poder, eu não estou buscando poder nem mandato, porque se o quisesse, seria candidata a deputada estadual ou federal, teria uma tranquilidade como todos os mas outros. Quando a senhora fala assim, eu não estou em busca de poder, eu estou numa disputa, eu poderia me candidatar a deputada estadual, é um pouco de falta de ambição ou até um discurso meio derrotista de que talvez eu não vá ganhar? Não, pelo contrário. É aí que eu te reafirmo que é a coragem, a ousadia de enfrentá-lo mesmo com todas essas dificuldades e saber que hoje o Brasil vive esse momento de descrédito generalizado na classe política e eu louvo a Deus, isso não é mérito meu, porque Deus me possibilitou, eu sou uma mulher de fé, por isso estou enfrentando. Se eu não tivesse fé, não tivesse coragem, eu já teria desistido. Se eu fosse olhar para todo esse contexto financeiro, estrutural que os outros têm, eu já teria desistido. Mas por isso mesmo, por eu não ter uma ambição pessoal, pelo contrário, eu sou uma missionária dessa causa, que hoje ela não é minha, não é da Maura. Eu tenho 55 anos, fui, graças a Deus, para a honra e glória do meu Deus, eu sempre tive sucesso em toda a minha caminhada política, fui deputada por 4 mandatos e olha que não é fácil. E o que é mais emblemático e diferencial, eu fui 4 vezes deputada, votada pela mesma região, pelas mesmas pessoas. Então, isso é um significado muito forte neste momento político de descrédito, né, da classe política de que eu correspondi. Fui prefeita por 2 vezes da minha cidade natal. Fui reeleita com mais de 56% de aprovação.
Então eu tenho uma história de vitória, de sucesso, de crédito, de credibilidade. E isso me faz estar à vontade de caminhar de cabeça erguida, sem ter que mentir, sem ter que levar discursos demagogos para ninguém. Eu falo aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso e levo a minha mensagem. Com muita dificuldade, como você bem disse, estou palmilhando esse estado, faço visitas, reúno com as pessoas e o que eu colho, e talvez seja esse o sentimento mais forte que me energiza, que me dá força para prosseguir, é eu ouvir das pessoas que mesmo com esse descrédito ainda acreditam em alguém como eu, que sou do interior, que vivi as dificuldades das pessoas, diferentemente de todos os outros. E eu acho que esse é o grande diferencial e a energia e a força que vem do povo para eu prosseguir. Candidata, a senhora falou aí com relação a estrutural, a questão financeira aí para essa disputa nessa campanha. Eu queria saber se foi decisivo ou se dificultou mais para a senhora não contar com o apoio de outros partidos. Olha, é óbvio que se eu dissesse aqui que não era bom, eu estaria também tendo um discurso demagogo. E eu sou transparente. Porque quando a senhora era pré-candidata, existia uma possibilidade. Podemos, o PSC, tudo a senhora... Nós buscamos. Chegou à convenção, a senhora ficou com o PRTB. Nós buscamos esses apoios, mas infelizmente essa conjuntura do sistema político hoje, ela é muito difícil, né? As pessoas não vão para essas coligações por aquilo que eles acreditam para o Estado, mas pelo benefício próprio, pelos interesses próprios de cada partido. Essa é a realidade do nosso Estado e do país. A senhora acha que isso pode ser determinante ou decisivo numa campanha? O que é decisivo hoje numa campanha é justamente o caminhar, a força de quem está buscando esse mandato de forma transparente. Se eu fosse hoje dizer, vamos dizer assim, se eu fosse mensurar essa falta de estrutura e esse apoio dos partidos, eu não estaria onde eu estou hoje. Porque, com certeza, eu te afirmo e afirmo para todos que estão nos ouvindo hoje, nos vendo, Maura Jorge hoje vai para o segundo turno. Queiram ou não queiram, aqueles que têm o poder financeiro, estrutural e político. Eu não tenho dúvida, é promessa de Deus e eu tenho uma absoluta certeza. E por isso estou perseverando. Candidata... Sou de fé. A senhora disse que vai para o segundo turno. A senhora não pensa na possibilidade de não ir para o segundo turno ou até ter que decidir algum apoio no segundo turno? Não, eu não penso, eu sou muito, como eu disse, eu sou ousada, eu sou corajosa, sou determinada. Eu acho que quando você entra numa luta, que você já entra pensando que vai perder, não entre. Porque quando a gente vai para... Eu sou assim, sempre fui assim, sempre fui determinada. Em toda a minha trajetória política, por mais que eu visse os obstáculos, as dificuldades, e isto, eu creio, isso faz parte do meu ser, eu acho que as dificuldades, elas testam os nossos alicerces. Então, se o teu alicerce está na fé, na coragem, na ousadia, naquilo que tu viveu, tu não vai te intimidar diante das dificuldades. E eu sou assim, o obstáculo está aí, eu passo por cima. Eu sou assim, sempre fui, em tudo na minha vida, e por isso consegui sempre passar por esses obstáculos e ser vencedora. Então, nada vai me intimidar, eu creio firmemente, primeiro porque eu creio em um Deus que eu sirvo, que é o que fez, que me permite estar hoje aqui conversando com você, com a tranquilidade, com a transparência que eu sempre tive, e dizer para os nossos maranhenses que eu tenho convicção, por isso estou perseverando. Não é fácil. Se eu te disser aqui que é fácil, eu estaria mentindo. Tem dia que eu amanheço o dia que eu olho, Senhor, me dá força, me encoraja, me energiza. Aí Deus coloca alguém para ligar, coloca um líder político para me ligar, coloca um pastor, alguém para me estimular. E essa energia que tem vindo do povo, pelas manifestações das redes sociais, para você ter uma ideia, ontem, é só um dado importante que eu queria lembrar aqui. Nós alcançamos 1 milhão de pessoas hoje que já nos acompanham pelas mídias sociais, por semana. E isso não tem nenhum candidato que tenha isso. Bom, sobre esse dado que a senhora está trazendo para mim, qual é a influência, qual é o peso desse desempenho da sua candidatura aqui no Estado com relação ao desempenho também de Jair Bolsonaro? Muito, Jair soma muito, até porque nós temos muitas coisas, e eu quero crer que muitas não,
todos os nossos pensamentos eles se convergem, e vou te explicar por quê. Pela transparência. Porque nós falamos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. E o que é que acontece? Vou só para a gente raciocinar. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, os políticos, e aí eu generalizo, mesmo acreditando ou achando algo sobre um tema polêmico, mas porque eles querem agradar o eleitor, eles não falam aquilo que eles pensam. E o Jair fala. E claro que ninguém é unanimidade. Eu não sou, você não é, nem ele é. Mas em quase que tudo, nós comungamos pela transparência daquilo que a gente fala, daquilo que a gente acredita. Talvez não no mesmo viés, não com as mesmas intensidades ou com as mesmas palavras. Candidata, eu gostaria que a gente falasse um pouco aqui sobre o seu plano de porque é interessante a gente aproveitar esses minutos restantes. O plano de governo tem aí uma informação detalhada, tem as propostas que a gente chama populistas, que é o que a população está precisando e tal. Eu queria saber como é que vai ser a sua forma de governar, integrando junto aí 42 deputados, e a senhora só tem um candidato ao Senado. Como é que vai ser governar o Maranhão sem essa representatividade toda? Olha, primeiro porque eu fui deputada, já começa a fazer a diferença. Ninguém defende o que não conhece. Eu conheço o parlamento por 4 mandatos, conheço as dificuldades, sei o que é ser legislativo, eu tenho uma identidade muito forte com o legislativo, porque fui. Sei as dificuldades do relacionamento, da falta de respeito dos governos, todos que passaram em relação aos legislativos, né, a Assembleia Legislativa, é tanto que o atual governador criticava a ex-governadora porque as emendas não eram impositivas. E quando você dá a liberdade para os deputados, é muito mais democrático essa relação, o respeito, a forma como você trata o legislativo, porque é constitucional. Os poderes são autônomos, né? Mas, infelizmente, na prática isso não acontece. Há um engessamento do executivo com o legislativo. E eu creio, pelas dificuldades que eu vivi enquanto deputada, pelo conhecimento que eu tenho dessa dificuldade de relação, de respeito mesmo entre os poderes, eu vou fazer isso de forma harmônica, respeitando e trazendo a bancada para a construção de um projeto que não seja pessoal, de governo, mas de Estado. E quando você coloca as políticas públicas acima do interesse do governo, com certeza nós vamos ter esse abraço do legislativo. Candidata, em algumas ocasiões, em entrevistas, a senhora fala sobre uma reforma tributária. Vamos falar uma mini reforma tributária. Como é que a senhora vai fazer isso para não afetar a arrecadação de impostos aqui no Estado? Nós temos exemplo, eu digo que plagiar o que dá certo é fundamental. Eu não acredito em governos ou em governantes que venham para cá com plano de governo já... É muito fácil você pegar uma equipe técnica, uma excelente equipe técnica e fazer aquilo que você disse, projetos demagógicos, que na prática aquilo não acontece. Nós já temos, inclusive, tivemos a oportunidade de conversar com a própria equipe técnica do Jair Bolsonaro em alguns momentos para que nós possamos alinhar, e eu creio que o Maranhão vai ter uma oportunidade única de ter um governo federal alinhado com o governo estadual, com a mesma linha de pensamento, uma reforma tributária pequena, que a gente sabe pelas limitações do que tem o governo do Estado de fazer essa reforma tributária, já que o Jair também tem essa pretensão. Nós estamos em contato com a Fundação Getúlio Vargas, a exemplo do Mato Grosso do Sul, que fez isso, trazendo toda a sociedade para uma discussão. Não é impondo uma reforma tributária, mas é trazendo toda essa sociedade, criando esse clima harmonioso, discutindo. Não é trazendo a associação comercial, nem a FIEMA para as fotos, simplesmente de um debate eleitoreiro, mas trazendo elas para o contexto do nosso governo, em uma discussão transparente. E nós queremos, se for da vontade de Deus, que nós possamos chegar lá, construir, fazer uma reforma administrativa, onde nós possamos fazer concurso público para a saúde, a exemplo. Nós temos 19 mil contratados só na saúde. Se tem dinheiro para pagar contratado, por que nós não podemos dar uma estabilidade a esses
funcionários. Candidata, a senhora tem 1 minuto a partir de agora para suas considerações finais. Fique que pena, né? Que pena que eu gostaria de conversar mais, levar aqui a nossa energia, a nossa vontade de transformar esse Maranhão com decência. E eu quero agradecer a você, que tão carinhosamente, a emissora que nos recebe, a você, ouvinte, maranhense como eu, mãe, mulher, interiorana, política, né, que já tive vários mandatos, que conheça a realidade do nosso estado, que vocês possam nos ajudar a fazer deste Maranhão tão rico, cantado em versos e em prosas, e com seu povo com 53% na extrema pobreza, 17% ainda de analfabetismo no nosso estado, que nós possamos dar a grande virada com uma pessoa que tem compromisso, que não tem a estrutura que eles têm, mas tem a vontade política, a determinação e a bênção de Deus para construir um Maranhão de decência, de geração de emprego e renda para o nosso povo e para a nossa gente. 17! Obrigada, candidata. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você.